Sim, hoje é dia de trazer os melhores filmes de terror que eram exibidos pelo Supercine aos sábados na Globo na década de 90. Só tem pérola, só tem filmaço, filmes que beiram a alcunha de obra-prima. Eu sou o RB, que você está no Terror de Hobby. Operação Nervos de Aço, um dos filmes mais pedidos da história deste canal. Estão há quase 3 anos me infernizando. Eu quero essa obra. Chegou a hora de falar sobre essa pequena pérola concebida para a televisão sobre lobisomens. Inicia como um buddy cop movie, Mario Van Peebles como protagonista. Ele tá num bang bang com bandidos, seu parceiro é alvejado, tá prestes a perder a vida no hospital, só que no dia seguinte aparece na delegacia como se nada tivesse acontecido. É aí que nós seremos introduzidos a essa equipe especial que vai convidar o nosso protagonista. Vamos vir passar por um experimento. Você gosta de lutar contra a bandidagem? Vem aqui, nós vamos injetar alguma substância ilícita em você, você vai ter superpoderes, só que eles são, na verdade, lobisomens exposto à licantropia. Esse líquido vai transformá-los nessa super criatura, ou transformá-lo, falando desse personagem central da história, perfeito para você assistir numa dobradinha com Um Tira de Outro Mundo, ou Dead Hit em seu título original, que é icônico dos anos 80, já falei no canal. A diferença, buddy cop movie, ação com terror, lá filme de zumbi, aqui filme de lobisomem, bem rápido, bem ágil. Não para por um segundo, é aquela ação sempre eletrizante, com o final em que as criaturas vão ser reveladas, porque tem esse péssimo pôster genérico. Você chegava nas locadoras na década de 90, que filme é esse? Ação, não é filme de lobisomem. Então acabou enganando um pouquinho, mas tem muitas cenas bem marcantes para você e não é maravilhoso, incrível. Ele é bem nostálgico, ele é bem divertido de se assistir e você vai encontrá-lo dentro da plataforma em inglês e também dublado, ou seja, não tem desculpa para não assistir Operação Nervos de Aço, Full Eclipse em seu título original. Ah, não, pelo amor de Deus, isso aí tá rimando? Não, eu não acredito, eu só quero ver. A Casa das Almas Perdidas. Esse assustou gerações e gerações, muito popular aqui no Brasil. Vai trazer o casal Warren como coadjuvante ainda na história. Uma família que se muda para uma nova residência e percebe que o lugar é mal assombrado, mas as assombrações, aí que tá o detalhe especial, aí que tá o detalhe legal. Elas iniciam numa potência pequena e vão aumentando ao longo dos anos. Décadas que a família passa na casa sofrendo com assombrações, até que fica num ritmo insuportável e eles têm que contatar alguém, têm que pedir ajuda. Você já viu um filme assim que a família fica anos no lugar sofrendo? Inicia com poucas assombrações, cadeira mexendo, e depois vai aterrorizar os personagens. Hoje em dia eu até entenderia, com o preço do aluguel, com o preço de você comprar uma casa, você compra e não consegue mais sair do lugar. Ah, tá assombrado, tem um serial killer morando ao lado, não importa. Ou é morar no lugar ou é ser mendigo. Qual é o que você vai escolher? Vai ficar lá sofrendo com as assombrações. A gente acha que filmes concebidos para a televisão não são tão assustadores por não trazer tanta violência. E a Casa das Almas Perdidas, você fala, quem não se assustou assistindo essa obra? E foi feito para a televisão, foi feito numa faixa etária, numa classificação para praticamente todos os públicos. Então você pode assistir com a família inteira, assustar, traumatizar todo mundo e depois ir para casa sem nem peso na consciência. Não quero parecer idiota. Arco-Íris Negro, um filme super obscuro dos anos 80 que vai trazer essa médium que trabalha com seu pai incrivelmente tóxico. Eles utilizam esse dom da mulher para enganar as pessoas ao invés de ajudá-las com a intenção de nutrir, coletar bastante dinheiro. Cruzam os Estados Unidos de igreja em igreja, dando shows para cristãos. Só que tem esse show, tem essa tarde numa igreja que uma mulher se levanta. A médium costuma trazer coisas, banalidades das vidas das pessoas, falar que vai ajudá-las, mas não muda nada. Só que nessa tarde ela fala, ó, tô prevendo aqui, tô tendo uma imagem, seu marido morreu há pouco tempo, né? Ele foi vítima de um assassinato dessa forma aqui, no sofá. A mulher fala, não, meu marido tá em casa, não tá trabalhando, ele tá vivo, como que você fala que meu marido morreu?
naquele mesmo dia, à noite, o marido morre da forma como a médium previu. É aí que ela descobre um novo poder, ou uma nova instância, né, uma nova potência dentro do seu dom, e mais do que isso, se vê em perigo, porque quem cometeu o crime vê uma nova vítima, uma nova testemunha. Será que essa mulher estava envolvida na cena do crime? E a trama vai ficar bem gostosa de se assistir. Jason Robards como protagonista, interpretando o pai, e a Rosanna Arquette, lindíssima, no auge de sua beleza e talento. Você se lembra da Rosanna Arquette? Seus papéis super marcantes antes de Horas, depois de Horas, desculpem, After Hours, do Martin Scorsese, e o Vencer ou Morrer, que ela fez na década de 90 com o Van Damme. Se você for um pouquinho... mais filmes... Muitos se lembram dela em Crash, Estranhos Prazeres, do Cronenberg. Então, para mim, foi uma descoberta gigantesca assistir Arco-Íris Negro e ver o filmaço que é. Foi exibido pelo Supercine. Se eu não estou enganado, passou no Corujão, passou no Intercine. Então, se você assistiu pela Globo, você sinta-se lisonjeado, porque ele é muito obscuro, então acabou não tendo relevância em lugar algum. Depois da Globo, eu assisti há poucos anos, uns 2, 3 anos, já trouxe algumas vezes ao canal. Minha recomendação a você é: termina o vídeo de hoje, vá assistir Arco-Íris Negro, tá? Coloque de noite, domingão, sabadão, de sozinho, em um dia frio de preferência, porque ele traz mais do que tudo isso que eu falei, um road movie, quase, que eles vão cruzando os Estados Unidos, essa relação problemática, a Rosanna Arquette se sentindo sozinha dentro daquele mundo, com aquele problema, a interação, o surgimento de um jornalista que quer ajudá-la, que descobre a história. Filmaço, incrível, Black Rainbow. Você não encontra tantos filmes assim, com esse nível de qualidade. Olhos Assassinos, mais filme absurdo para você assistir. Esse tem até uma pequena performance da Jennifer Jason Leigh, novinha, acho que ela tá com 19, 20 anos, neste filme do início dos anos 80, porém exibido lá na década de 90 pelo Supercine. É a história de uma repórter que começa a investigar um serial killer que surgiu pela cidade e está eliminando moças das formas mais impensáveis. O que ela começa a suspeitar de um vizinho. Ela está na garagem do seu prédio e vê um homem estranho com algumas características levantadas pela mídia sobre o caso. É aí que ela fala: não, eu vou a fundo, eu quero descobrir se esse cara é mesmo o nosso vilão. Eu vou, inclusive, invadir seu apartamento quando o homem está sozinho. Tá sozinho não, tá fora de casa. É aquele tipo de filme, né, que te deixa sempre com os nervos à flor da pele. E o filme vai ficando mais perturbador no momento que a gente descobre que essa repórter, ela tem uma irmã adolescente que não é surda, é muda e não enxerga. Ela tem o pacote completo. São doenças psicossomáticas que ela teve depois de sofrer um ataque. Um ataque do tipo que o filme mostra com esse serial killer. Então tem toda essa temática, proibidão pra caramba a trama, como eles vão desenvolver a história, alguns elementos visuais que eles colocam desde a primeira cena, que já é um caráter aí de maldade, já te deixa no clima, aquele filme que não deixa você piscar, que deixa você arrepiado, com medo da próxima cena, com medo. A partir do momento que você percebe a criatividade do pessoal envolvido, há a noção de que eles há uma imprevisibilidade sobre a próxima cena. O que será que eles vão fazer? Eles vão me surpreender mais ainda? Então, Olhos Assassinos, assim como Arco-Íris Negro, filme de conforto para mim, vai se tornar filme de conforto para você, caso você não tenha assistido ainda. Um maníaco colecionando vítimas. Terror a Bordo, clássico dos anos 80 do cinema australiano, a história de um casal que está se recuperando da figura do luto, viajando dentro de um barquinho no meio do oceano, até que chega um sobrevivente de um naufrágio
misterioso, mulher e homem dão refúgio ao sujeito somente para descobrir que o homem é levemente desequilibrado. Eles começam a se perguntar que diabos aconteceu com a antiga embarcação deste homem. Será que estamos no nosso barco com um assassino impiedoso? É isso que nós vamos eventualmente descobrir. Um elenco com somente 3 personagens e 3 atores muito bons. Sam Neill, lá de Possessions, Jurassic Park, Nicole Kidman, em seu período morena, com cabelos negros, ou quase, castanhos, né? E o Billy Zane como esse personagem, esse possível vilão, numa atuação assustadora. O Billy Zane eu gosto bastante dele, sempre nessa década de 90, 2000, aqui, anos 80, né, iníciozinho de carreira, mas ele sempre tentou trazer coisas novas. Quando era criança eu tinha ódio mortal porque assisti Titanic, você acredita que o personagem é o ator. Aí depois de um ou 2 anos eu assisti O Fantasma, que é um filme ruim pra caramba, mas bem icônico dentro da sessão da tarde, filme de super-herói. Naquela época, filme de super-herói, hoje em dia o pessoal tá mal acostumado, sai filme de tudo quanto é lado. Naquela época era filme de Taubaté do X-Men. Lembra um que saiu, que era nem lembro o nome do filme, vou deixar pra vocês. O Fantasma, aí tinha o Spawn, que eu falei aqui há pouco tempo. Eram esses filmes que tinha pra você assistir. Batman Forever, Batman e Robin, com George Clooney, com Schwarzenegger. Mas depois, na minha fase adulta, eu conheci mais trabalhos do Billy Zane e vi que é um ator que sempre trouxe coisas boas, fez filme de drama, de terror, de suspense, participou dos filmes do Tales from the Crypt. É muito bom, o cara é muito intenso em suas performances, é o que ele entrega nesse filme, claustrofóbico pra caramba. Pena que nós não temos mais filmes assim, né, no meio do oceano, um barquinho, um iate pequeno e o terror na nossa cara. Terror a bordo, filme inédito, Supercine, neste sábado. Uma Janela Suspeita. Essa obra é mais suspense do que terror, mas ela é tão boa e tão obscura dentro do cenário dos anos 80 e teve uma repetição ou uma exibição tão marcante no Supercine que eu decidi colocar neste vídeo Steven Guttenberg como protagonista. Tem até uma pequena performance de Isabelle Huppert, uma das minhas atrizes favoritas de todos os tempos, francesa, dentro do cenário hollywoodiano. Eu falei repetição, né, mas o Supercine costumava trazer filmes inéditos. A história de um homem envolvido romanticamente com a esposa de seu chefe. Nessa bela noite, eles estão se atracando nesse apartamento, até que uma moça começa a gritar da rua. Eles presenciam aquilo e informam a polícia, só que ele não pode contar todos os detalhes do que estava acontecendo naquele apartamento por conta dessa esposa. Eu vou falar, meu chefe vai descobrir. Então ele passa a ser o principal suspeito, porque é uma trama de serial killer. Um homem muito maldoso está eliminando mulheres pela cidade. É aí que esse nosso protagonista, o Steven Guttenberg, vai se juntar a uma sobrevivente desse serial killer para encontrar uma resposta para colocar um fim a esse reinado de terror. Tem uma utilização, primeiro, é um filme arrepiante, com uma história fechadinha, aquele tipo de suspense que a gente tanto ama, mas tem uma música do Robert Palmer, Hyperactive, que até é um tanto quanto pouco conhecida dentro de suas músicas, né, que ele fez, teve seu auge nos anos 80, morreu nos anos 2000 e pouco, 2003, acho, com 50 e poucos anos. Gosto muito desse cantor e é uma cena hilária que vai apresentar hilária não, fica marcante, vai apresentar uma das vítimas desse serial killer. É um filme eletrizante, um dos mais gostosos que você vai encontrar para assistir, se você gosta de uma boa trama de serial killer. E o Supercine nos presenteou com essa grande obra. Eu, particularmente, só fui assistir lá em 2012, de madrugada, lembro até hoje. Acho que eram umas 4, 5 da manhã, não tava fazendo nada da vida, vou assistir Uma Janela Suspeita e acabei amando. Vinho branco? Eu não tenho vinho branco. Que tal uma cerveja? Tudo bem, eu já... A Maldição dos Mortos-Vivos, um dos filmes mais diferentões de zumbis.
Ele é muito marcante, mas geralmente eu me esqueço que a direção é do Wes Craven, ou seja, um pesquisador interpretado por Bill Pullman, que viaja até o Haiti para coletar uma amostra de uma droga super potente que promete trazer os mortos de volta à vida. Ele está interessado, a empresa do sujeito está interessada porque eles querem fazer um grande anestésico, bem eficiente, só que chegando nesse cenário de pobreza, revoluções acontecendo, personagens estranhos, não há ninguém que o ajuda, as coisas vão ficando bem macabras. E quando eu digo macabra, você vai entender assistindo, porque é aquela trama para baixo, é aquela trama bem dark que vai crescendo, só vai ficando pior conforme a trama vai avançando. Eu recomendo, primeiro, o excelente uso de violência, ótimos efeitos práticos, efeitos especiais e práticos, né, os mais digitais, tem até magia sendo utilizada, mas se liguem nas cenas em cemitérios, em covas, essas ficam com você, essas te deixam assustado. Ele vai trazer magia negra e voodoo, então faça uma dobradinha, um filme que saiu na mesma época chamado Adoradores do Diabo, que eu já recomendei no canal algumas vezes, que vai tratar de ocultismo, magia negra e voodoo. Não tem zumbi, ou quase, mas são bem parecidos, vai complementar a sua experiência e é menos conhecido para o público de terror. É estranho isso, que existam filmes do gênero, que, por exemplo, A Maldição dos Mortos-Vivos, mais popular entre os fãs de terror, só que Adoradores do Diabo é mais popular, né? Pessoas que gostam de outros gêneros, suspense, comédia, drama, vou assistir um filme de terror, assiste Adoradores do Diabo. Acho que é uma questão de orçamento muito maior daquela outra obra. Mas é isso aí que você conhece, com certeza já assistiu, pegou pelo Supercine nos anos 90, é uma baita experiência, mas vá preparado. Se você gosta do subgênero zumbi, vai ficar apaixonado por cada cena. São dos Mortos-Vivos, filme inédito, neste sábado em Supercine. O Silêncio dos Inocentes foi talvez a exibição mais marcante desse Supercine na década de 90. Se em algum momento eu falei Intercine, me desculpe, eu sempre confundo Supercine com Intercine. E é mais suspense também, de direção do Jonathan Demme, Judy Foster como protagonista, Ted Levine, o Anthony Hopkins com 15 minutos e levou o Oscar para casa. É a história que eu vou repetir de novo, vou repetir, batidona, né? Buffalo Bill, um serial killer impiedoso que está aterrorizando os Estados Unidos. O FBI coloca uma novata do FBI, interpretada pela Judy Foster, para consultar um canibal preso, aprisionado nesse hospital psiquiátrico Hannibal Lecter. Ela vai entrevistá-lo a fim de coletar algumas informações que ajudará o FBI na captura de Buffalo Bill. Só que as coisas vão se desenvolver daquela forma que a gente gosta, suspense raiz, clima frio, atmosférico. Tem uma cena final super marcante, na escuridão, Judy Foster sozinha, e ele brinca com pontos de vista, equipe do FBI, Judy Foster chegando à casa do assassino, chegando à casa da testemunha, e os papéis se invertem. Tem um finalzinho que é o destino do personagem do Anthony Hopkins. Eu não li o romance, eu li apenas o primeiro, o Dragão Vermelho, que é excelente, do Thomas Harris. Não sei se é igual, provavelmente é igual, mas eu não gostei. Talvez eles tivessem feito melhor de ter deixado de fora, não colocá-lo. Mas é um filme praticamente perfeito. Todo mundo ganha o Oscar, Judy Foster, Anthony Hopkins, melhor roteiro, melhor direção, melhor filme. Ganhou o melhor roteiro? Acho que não. Não, ele ganhou melhor direção, o Big Five, não ganhou roteiro também. Ganhou tudo! O Silêncio dos Inocentes é uma franquia enorme, recomendo fortemente. Silêncio dos Inocentes, um filme vencedor de 5 Oscars, neste sábado. Coração Satânico, obra dos anos 80 com direção do Alan Parker, que vai nos levar de volta à década de 1950, trazendo a história de um investigador particular, interpretado por um Mickey Rourke, que é contratado por um ser estranho, que eu vou falar daqui a pouco, para encontrar uma pessoa, uma espécie de cantor. Ele embarca nessa jornada simplesmente para descobrir sua vida em risco, porque todas as pessoas que ele anda entrevistando encontram destinos cruéis quando chegar a sua hora. Esse é o ponto de entretenimento do espectador. O personagem estranho do filme é interpretado por Robert De Niro. Quem ele representa, na verdade, eu não posso dizer que seria um spoiler gigantesco, mas vou adiantar, é um cara do bem. Foi interpretado por Al Pacino nos anos 90, foi interpretado por Ray Milland nos anos 40, só lenda interpreta esse sujeito.
Já viu o filme Atmosférico no Calor? Sim, algumas poucas opções. Coração Satânico é uma delas, personagens suando, calor, em lugares de pobreza extrema, e o Mickey Rourke se aventurando por cada canto, incrivelmente macabro. Vai te assustar cada cena, mas também vai se tornar uma opção de conforto que você vai querer reprisar a cada ano. É um filme popular, só que as pessoas... Teve uma campanha de marketing muito forte, mas as pessoas veem a capa, o pôster, que é muito bom, mas pulam, não dão uma chance. Ah, Mickey Rourke, depois dos anos 90 sumiu, foi fazer só tranqueira nos anos 2000, com exceção de O Lutador Extraordinário. Mas, e no Robert De Niro, participação especial, deve ser uma coisa ruim. Não, é um filme simplesmente genial. Assista. E o Supercine nos deu a honra, para algumas pessoas, não foi o meu caso, nos anos 90 de assistir. Como que chama? O seu título original? Angel Heart. Assista. O Padrasto, eu sei que eu sempre estou falando sobre essa franquia, mas ela é espetacular, né? Eu poderia repetir a cada vídeo, que não seria o bastante, a história de um homem na faixa dos 40 anos, interpretado por Terry O'Quinn, no papel de sua vida lá de Lost, aqui perdido literalmente nos anos 80 nesse filme de terror, e ele anda procurando a família perfeita. A cena de abertura, ela já é um soco no estômago, ela já é espantosa, é conteúdo vermelho para tudo quanto é lado e já vai te deixar no clima. Esse é o personagem, é isso que ele representa, o que nós vamos ter a partir daí. Essa é a descoberta. Ele encontra uma nova família, só que o que ele costuma fazer? Quando as famílias, a mãe, o filho ou a filha, não se enquadram no seu modelo de família tradicional, ele dá um fim à vida deles. Nunca conheci, acho que já ouviu falar de divórcio? Ou vai embora de casa, foge para outro lugar, troca de identidade. Tem quantos bígamos aí com um monte de família? Você já pensou nisso? Seria um pouquinho menos tóxico do que matar todo mundo, até que ele encontra essa nova família e a gente já sabe qual será o destino dos dois. No caso é uma mulher e uma filha adolescente. A adolescente fala, esse cara aqui não tá me cheirando bem, começa a investigar mais somente para descobrir coisas bem sinistras. O homem não tem o nome que falou, não é daquela cidade. O resto você vai descobrir assistindo. Frases marcantes como aquele fala, espera um minuto, quem sou eu aqui? Ele se esquece qual personagem está representando e tá no pôster até. Tem outras tantas. A cena final é fabulosa, né? Sempre se utiliza desse lado mais cômico. São 3 filmes, uma trilogia, e nos anos 2000 recebeu um remake. O remake é mais para um público jovem da época, estava assistindo, então você vai, é bom não, é ok, vai gerar entretenimento, mas assista sem levar em conta o original. Se você ficar comparando, aí vai pro buraco. Eu assisti sem comparar e me diverti um bocado. Essa trilogia, que começa nos anos 80 e vai até os anos 90, vai trazer 2 filmes muito bons, o primeiro e o segundo, ambos com Terry O'Quinn, e o terceiro é horroroso, com outro ator, não recomendo nem mesmo por curiosidade. Eu amei O Padrasto, eu quero assistir, acredite em mim, não assista, que vai destruir aí um pouquinho da franquia, mas o segundo filme vai meio que repetir a fórmula. São essas as sequências que eu acabo gostando. Mais Um Padrasto, um clássico supremo dos anos 80, exibido, inédito ou não, no Supercine. He's not my father. He's just some crazy... Fim, chega, terminou. Me conte aqui embaixo qual é o seu filme favorito que passou no Supercine nos anos 90, independentemente de gênero. Vou deixar aqui um cartaz, um card, com os melhores filmes de terror que passavam no Supercine nos anos 80, ou seja, 2 décadas aí, títulos diferentes para você assistir, para você conhecer, assistir ou relembrar os tempos aí, essas décadas maravilhosas. Muito obrigado por ter assistido, vejo todos vocês nos próximos dias.